Você já se sentiu perdido? Como se estivesse caminhando em círculos e não saísse nunca do mesmo lugar? Como se estivesse se esforçando, mas indo sempre na direção errada? Eu sei bem o que é isso. Passamos muitas vezes a vida inteira querendo mudar de casa, mudar de trabalho, para ver se alguma coisa muda na nossa vida, nos dá um novo ânimo. E assim a gente vai passando a vida inteira tentando mudar o que está à nossa volta, mudar o outro, enquanto que a verdadeira transformação, a verdadeira mudança, começa em um único lugar, dentro de nós. Se você quer parar de dar voltas, continuar caminhando numa vida sem sentido, sem um alvo, sem direção, sem propósito, eu te convido a ficar comigo nesse vídeo até o final. Porque hoje eu vou falar sobre essa verdadeira mudança que é a única que importa e por que ela precisa ser diária e começar em você. Olá, bem-vindos a todos mais uma vez aqui no canal Vida Diária com Deus. Se é a sua primeira vez, seja muito bem-vindo. Se você está buscando por mais intimidade com Deus, conhecimento da sua palavra e ir colocando em prática de forma simples na sua vida diária, você chegou ao lugar certo. Não importa qual a sua religião, é uma alegria te ter aqui. Seja muito bem-vindo. E talvez você chegou hoje aqui com a expectativa de o que fazer, o que eu preciso fazer para mudar realmente tudo que está acontecendo na minha vida. Talvez você esteja à espera de algo, à espera de ganhar um dinheiro a mais, à espera de ser feliz, à espera de que o outro que convive com você mude, à espera de uma restauração, seja do seu casamento, da sua família, de uma amizade. Mas aí é que tá. Durante esse meu processo de espera, que muitos aqui têm acompanhado pela restauração da minha família, do meu casamento, Deus foi me mostrando muitas coisas. E uma delas é que para aquela mudança que eu tanto gostaria, que eu tanto ansiava e esperava acontecesse, precisaria começar dentro de mim. E é isso que eu quero hoje trazer para você e deixar aqui de forma bem clara, para você, a partir de agora, botar isso em prática na sua vida. A maior mudança é aquela que Deus faz dentro de cada um de nós. E aí sim, tudo à nossa volta começa a mudar. A verdade é que todos nós estamos caminhando em um processo. Um processo onde hoje nós procuraremos ser melhor do que ontem e amanhã nós seremos melhor do que hoje. E sem a gente ficar se preocupando se a gente é perfeito ou não, se a gente vai errar ou não, porque nós somos humanos e sempre nós vamos falhar, apesar de toda a luta que nós fizemos. O próprio apóstolo Paulo dizia que estava seguindo para o alvo, mas ainda não tinha chegado lá. Mas ele deixava as coisas que para trás ficam, esquecendo das coisas que para trás ficam, ele prosseguia para o alvo, que era Jesus Cristo. E talvez, se eu chegasse hoje para perguntar para você o que mudou em sua vida durante toda a sua caminhada com Deus, talvez você me diria um monte de mudanças, que nunca mais foi o mesmo, e aí você iria contando uma lista de coisas do que Deus mudou em sua vida, não é verdade? E sabe o que eu acho incrível na nossa caminhada com Deus, nossa caminhada cristã, é que a gente não precisa viver debaixo de condenação. Porque Jesus Cristo, ele já veio ao mundo para nos salvar do pecado, para nos libertar do pecado, que antes nos aprisionava. E hoje nós somos livres para viver a sua vontade para as nossas vidas. E é por isso que Jesus nos deixou o Espírito Santo para habitar em nós, para nos direcionar, para nos ajudar a cada dia nesse processo. Existem momentos na nossa vida que infelizmente nós erraremos, e erraremos feio, como muitos de nós que deixamos nossas famílias por conta de pensar só em si mesmo, em ser felizes, em vaidades, ou colocar sempre a culpa no outro. Todos nós temos um pouquinho de culpa, mas o mais incrível de tudo isso, que é o que eu quero que você grave hoje no seu coração,
é que Deus nos dá a chance de reconhecermos nossos erros e fazermos tudo diferente. E assim, Deus ele poderá escrever uma nova história nas nossas vidas, em nós e através de nós, se nós nos deixarmos ser transformados por Ele. Porque não adianta a gente querer enganar Deus e a gente mostrar que é cristão do lado de fora. Deus conhece o nosso coração. E para a gente viver todo esse processo de cura, de libertação, de transformação, nós não podemos ficar carregando em nós a culpa do que nós fizemos no passado. Ficar todo o tempo nos condenando, nos acusando, eu fiz isso, eu mereço. Sabe, por muitas vezes o inimigo que tentou fazer isso comigo. Mas eu ia e rebatia. Eu coloquei todo o meu passado em Deus. E Deus tem me transformado a cada dia. Eu me lembro de uma história que eu ouvi numa pregação uma vez, em que a pessoa relatou que uma senhora muito religiosa, sua vida inteira muito religiosa, e ela chegou no final da sua vida e estava internada num hospital psiquiátrico, onde ela carregava uma cruz, aquelas bem grandes aqui no pescoço, e ela ficava o tempo inteiro andando de um lado para o outro da sala, repetindo: minha culpa, minha tão grande culpa, minha máxima culpa, tudo era minha culpa. Você acha que é isso que Deus quer para mim e para a sua vida? Nós somos livres em Jesus Cristo. Ele já nos libertou. Basta a gente crer e caminhar com Ele. Tire hoje, a partir de agora, todo o peso de condenação do seu passado e comece a agir de forma diferente, se segurando firme nas mãos dele. Ele vai te ajudar. E outra coisa que Deus foi me mostrando com o passar do tempo é que é tão prazeroso, é tão leve seguir a Cristo, caminhar com Ele. Nós vamos ter lutas em todos os casos, em todas as situações. Nós estamos no mundo e teremos aflições, como Jesus disse. Mas quando a gente caminha com Ele é diferente. Há uma leveza, como se literalmente Ele carrega o nosso fardo. Deus sabe se realmente nós estamos arrependidos ou se apenas estamos com remorso ou com algum tipo de interesse. Se a gente realmente está querendo caminhar numa mudança de vida, caminhar em obediência à palavra de Deus, em santidade, a mudança vai acontecer. E a vontade de Deus vai se cumprir na nossa vida. Eu vejo muita gente que fica em desespero, porque foca no outro, foca naquele problema e não consegue se sair, não consegue ver as coisas acontecerem. E aí pergunta onde está Deus, que não me ajuda. Mas não é assim que funciona. Quando Deus nos diz para a gente descansar nele, é a gente confiar e descansar que a nossa vida está no centro da vontade dele. E realmente está, não da boca para fora. Não de uma religiosidade de ir aos domingos à igreja. É bem diferente de você saber que a sua vida está centrada nele, que você caminha em obediência e santidade. E aí ele vai te direcionando em todas as coisas, porque você está conhecendo ele, está sabendo como é o agir dele na sua vida. E ele vai te dando sinais, ele vai te direcionando. Hoje, eu tenho meu coração tranquilo com relação à restauração de casamento, restauração de família. A gente começa a sentir uma paz por estar vivendo no centro da vontade de Deus, porque a gente entregou a nossa vida para Ele. Então, independente se Ele vai fazer o que a gente quer ou não, se aquilo vai se realizar ou não, está nas mãos dEle. E isso dá uma paz, gente. Tem pessoas que estão tirando suas vidas por conta de relacionamentos, porque não vivem sem aquela pessoa. Que é isso? A gente só não pode viver sem Deus. A nossa vida não deve estar presa, aprisionada em pessoas.
Cada um de nós tem um livre arbítrio de tomar as escolhas, as decisões que quiser na vida e arcar com as consequências dos seus erros, porque as consequências sempre virão, mas aí a gente reconhece que a gente errou, precisa passar por aquelas coisas, por aquelas consequências que são necessárias para o nosso amadurecimento, para a nossa mudança de vida, para a gente caminhar e seguir em frente, mais maduros, mais fortalecidos, buscando não cair mais naqueles mesmos erros. Sabe, é tão maravilhoso quando a gente chega nesse lugar onde a gente pode confiar e descansar em Deus. É claro que não é fácil, gente. As lutas são grandes. Eu chorava todo dia para me desprender de coisas erradas, coisas negativas, relacionamentos tóxicos. Tudo isso não é fácil, é um processo que a gente vai passando. E a gente vai se abrindo para Deus, a gente vai se entregando e Ele vai nos curando. É por isso que eu insisto em falar aqui nos meus vídeos, não caminhe sozinho. Eu tenho um vídeo que fala exatamente sobre esse assunto, eu vou deixar o link aqui na descrição no final. Depois você confere, é um vídeo muito bom. Nós não podemos caminhar sozinhos, nós não somos uma ilha. Nós não fomos criados para viver como uma ilha. Nós precisamos caminhar com pessoas e nos ajudar uns aos outros. E muita gente entra em desespero na sua vida porque ela se vê sozinha, se vê isolada, não sabe aonde procurar ajuda. Você precisa estar se relacionando com as pessoas certas. E eu não estou falando de relacionamento amoroso. Eu estou falando de relacionar-se com pessoas. Amizades que vão te fazer crescer e amadurecer. Que vão te conduzir aonde Deus quer que você vá, que você chegue. Você precisa se engajar numa igreja. E ter acima de você líderes que vão te conduzir também nesse processo, diante de Deus. Uma igreja séria. Existem igrejas sérias ainda, graças a Deus. Pessoas que levam realmente a Deus a sério e buscam essa caminhada de forma santa, íntegra, em obediência. Não caminhe sozinho. Aqui no canal tem muitos vídeos de 1 ano atrás. Não sei se vocês já estão maratonando esses vídeos, mas acredito que muitos já estão, né? E é interessante a gente olhar para trás assim e ver, porque foi exatamente todo o processo de cura, de alma, de ferida, de libertação, que Deus foi fazendo a transformação em mim após eu deixar para trás tudo que era errado de relacionamento tóxico, né, e tentando me desprender, e aquela história de muito choro todo dia, né, e durante toda essa fase, tinha momentos que eu dizia, não vou conseguir, eu não consigo esquecer, isso não sai, tá impregnado em mim, e não vai ter como restaurar casamento, porque isso está em mim, sabe, e muitas dúvidas, muitos desafios, mas eu tinha um grupinho ali na igreja de meninas, de mulheres sábias, que também caminhavam com Deus, que eu não me afastei. Muitas vezes eu deixava de ir, porque o inimigo ele estava todo o tempo ao meu derredor tentando me atacar. Isso é normal para todo cristão. Então você tem que entender as estratégias dele, o que ele está fazendo, como ele causa tristeza em você para te destruir, né? E você conseguir se esforçar e fazer o que é certo, independente se você está com vontade ou não. Então muitas vezes eu ia para a célula das meninas sem vontade. Muitas vezes eu fui sem vontade e lá Deus falava comigo de alguma forma. Uma pessoa trazia uma mensagem, a palavra que era dada falava comigo. E o mais importante, todas estavam sempre ali, orando umas pelas outras. E isso é esplêndido, isso é a chave, a oração de um grupo juntas, todas buscando santidade, buscando obediência a Deus, buscando fazer a vontade de Deus, não sendo perfeitas, porque não somos, mas que caminham naquela busca por cumprir a palavra de Deus. E Deus vê essas coisas.
e eu anotei um comentário, não lembro quem foi, eu anotei aqui no papel o que a pessoa comentou, né, que eu achei muito interessante, sabe? Eu fiquei pensando e orando sobre isso, e a pessoa dizia assim: quem sabe tudo isso que você passou ou está passando, todo esse arrependimento que gerou cura, Deus, ele não simplesmente está usando isso para que a sua alma não se perca e você seja salva. E aí outra pessoa vem e pergunta: mas e se Deus não restaurar a sua família, né? Se o coração do outro não for quebrantado, decidiu realmente seguir ali a vida, seja em pecado ou não, né? E aí, o que você vai fazer? Vai passar 10, 15, 20 anos orando pela restauração do casamento? Não. Eu vou me manter no centro da vontade de Deus. E Ele vai me direcionando em todas as coisas. Meu coração está tranquilo. A nossa vida não pode depender de pessoas, de relacionamentos, de paixões. E graças a Deus, Deus me curou disso. Deus me livrou, me libertou. Mas não foi, mais uma vez eu digo, por minhas próprias forças. Porque se você está lutando aí em casa sozinho, com suas próprias forças, eu vou conseguir, eu vou me cuidar e tal. Chega uma hora que você fraqueja, você não aguenta, você não suporta. E defeito a gente vai ter em todo mundo. Qualquer relacionamento que você for, vai ter problemas. E aí, você vai passar a vida inteira pulando de galho em galho? Que vida é essa? Não se fie no seu próprio entendimento, nas suas próprias forças. Nós sabemos que nós temos um Deus de restauração. Um Deus que ama reconstruir histórias, que ama restaurar famílias. Mas acima de tudo isso, Ele se preocupa com a sua alma e a sua salvação. E se essa dor, desse arrependimento, ou qualquer outro tipo de dor que você esteja enfrentando, está te conduzindo para mais perto dele, isso já é muito, isso já é maravilhoso. Infelizmente, muitos de nós precisaremos passar por alguns desertos para que realmente a gente seja transformado de dentro para fora. Tem até aquela frase que muita gente fala, né? Ah, se ele não vem por amor, ele vem pela dor. E como eu já falei em alguns outros vídeos, Deus, ele não nos envia a dor, mas ele permite que a gente passe por aquela situação para o nosso crescimento, para o nosso amadurecimento. Nós precisamos colher aquilo que nós plantamos. Mas ainda assim, Deus é tão maravilhoso que Ele se aproveita daquilo para nos trazer para perto. E para a gente enxergar que Ele é o nosso tudo, que Ele precisa estar na frente de todas as coisas para a gente caminhar em paz. E tem uma coisa que eu encontrei aqui quando eu estava lendo na Bíblia, que minha Bíblia é da Joyce Meyer. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Quem não conhece, tá? É Bíblia de Estudo Joyce Meyer, a Bíblia da Vida Diária, né? E até coincidiu, né, com o nome do canal, Vida Diária com Deus, né? Que legal. E tem uma frase aqui que eu quero ler para vocês, que ela diz assim. Aqui no caso ela está falando sobre o ministério, tá? E eu vou adaptar para a nossa vida hoje. A preparação para o ministério, ou para a nossa vida, né, envolve passar por alguns testes e algumas situações duras e difíceis. Os tempos difíceis nos transformam. Eles podem nos tornar amargos ou podem nos tornar melhores. Uau! Seguramente, eles desenvolvem o nosso caráter e nos amadurecem. Eles nos forçam a nos voltarmos para Deus em vez de para nós mesmos, ou para as pessoas ou coisas. Temos uma escolha a fazer com relação ao modo de reagirmos nos momentos adversos.
eu o encorajo a você fazer escolhas que o ajudem a prepará-lo para o grande futuro que Deus planejou para você. Uau, né, gente? Então, assim, para você que fica até o final das palavras, como eu sempre digo, você colhe as maiores pérolas, né, que são aquelas conclusões finais que vão direto ao nosso coração. E se você está caminhando nessa espera, nessa expectativa de que algo precisa acontecer, que o outro precisa mudar para eu ser feliz, ou é que eu preciso sair de casa para ser feliz, ou é que eu preciso ganhar aquilo para ser feliz, está esperando por algo, eu te convido hoje a descansar. Descanse o seu coração em Deus, não da boca para fora, mas viva esse descanso nele. Você não precisa de nada disso, só dele. Ele, tudo ele é, tudo ele nos basta. E como é maravilhoso quando a gente entende isso. Pare de querer mudar o outro. Só o Espírito Santo tem esse poder. A Joyce Meyer que sempre diz, não queira ser o Espírito Santo Júnior. Você não é o Espírito Santo Júnior que quer mudar a um e outro. A nossa oração pode muito, pode tudo. Deus se move através da nossa oração. Depois vai vendo as playlists que tem aqui. Tem umas playlists lindas também que falam sobre oração, intimidade com Deus. E aqui eu quero te dar a maior pérola desse vídeo de hoje, para você que ficou até aqui. E aí você me diz aqui nos comentários se você colheu essa pérola. Que hoje eu quero te sugerir com esse vídeo, que se você deseja, busca por mudança do seu cônjuge, ou de qualquer outra pessoa que está caminhando com você, seja a mudança que você gostaria de ver nele. E caminhe lado a lado, grudado com o Espírito Santo. Porque é Ele quem fará todas as coisas. E aí você vai vendo a cada dia um milagre. E durante esse processo de transformação que Deus vai trabalhando em você e você vai mudando, você vai orando por aqueles que você quer que mude. E Deus vai trabalhando também no coração deles, conforme a vontade de Deus para cada um individualmente. A nossa salvação, ela é individual, ela não depende de ninguém. Então, se você ora por alguém que você quer que mude, que seja salvo, né, que tenha uma vida livre e seja feliz, ore por essa pessoa, coloque nas mãos de Deus, peça ao Espírito Santo que transforme, assim como Ele está transformando a sua vida, e confie que Ele está fazendo. E se o outro decidir não se deixar ser tocado e transformado, você pode continuar orando. Existem mães que oram anos e anos pela conversão dos seus filhos. E em um momento, do nada, aquele do nada na nossa vida, tudo acontece, né? Ano passado, até ano retrasado, eu tava no auge, né, da minha dor. Eu já tinha completado 3 anos que eu não via meus filhos. E aí, do nada, esse lindo do nada de Deus, meus filhos começaram a se achegar, a vir pra cá, a passar Natal comigo. E no ano passado, a minha filha mais velha decidiu ir morar comigo. Isso é um presente lindo de Deus. Deus vai nos dando presentes. Mas claro que nós não caminhamos com Ele à espera desses presentes. Muitas vezes nós focamos tanto na mudança do outro que esquecemos de que nós precisamos mudar. A partir de nós. Em João 3,9, Deus diz, né, que quando estamos em Cristo, nós somos novas criaturas. E eu vou dar aqui para você um exemplo bem simplesinho em relação a ser nova criatura, tá? Porque a gente sabe que ser nova criatura é caminhar com Cristo, né? Ter a nossa vida rendida a Ele, é nascer de novo, né? E ser nova criatura é
deixar que mudanças sejam geradas na nossa vida. Mas não aquela mudança onde a gente vai para a igreja e só falta beijar o pé dos pastores, né? Os pés dos pastores. E aí quando a gente chega em casa, que o nosso marido pede, amor, pega um pratinho ali pra mim, pega não sei o que pra mim, ou faz aquilo ali pra mim, aí você vai e responde, eu não, sou sua empregada, vai você não tem perna. Isso não se chama ser nova criatura, mas isso se chama hipocrisia, e que a gente vê aí há montes nas igrejas, infelizmente. Precisamos mudar, ser transformados de dentro para fora. Talvez você não lembre, e eu vou te trazer a memória, mas Jesus Cristo, ele veio aqui para o mundo, aqui para essa terra, não para ser servido, mas para servir. E ele serviu do início ao fim da sua vida. E nós somos chamados a seguir com esse ministério, servir. E precisamos servir primeiramente a nossa família, aqueles que estão à nossa volta, aos nossos filhos, aos nossos cônjuges e a todos que passem por nós. O servir, o ser servo, precisa brotar de dentro de nós. Isso só acontece quando nós caminhamos com Ele, porque Ele nos conduz a caminhar dessa forma, a querer viver não em prol da nossa própria vida, mas para que outros vivam. E aí quando você tem essa mentalidade, você muda essa mentalidade na sua cabeça, né, de que você tem que ser feliz, de você tem que, a pessoa tem que te fazer aquilo para você ficar bem ou para não sei o quê. Você não passa mais ver dessa forma. Porque você passa a enxergar o outro como Cristo enxerga. Sim, nós não somos perfeitos, mas se nós caminhamos com Cristo, nós somos chamados e transformados de glória em glória. E não a ficar mais onde nós estávamos. E não a cometer os mesmos erros que nós já cometemos. E aí, sabe o que acontece? Todos aqueles que estão à nossa volta e que veem a nossa mudança, a transformação que Deus fez em nós, eles passam a pensar, poxa, o que está acontecendo com ela? Ela está diferente, está agindo assim, que Deus é esse que está fazendo com ela? Sabe, eu vou querer ir para essa igreja, eu preciso saber o que está acontecendo, eu preciso de mais disso para a minha vida. A pessoa vai passar a desejar o que você tem, que é Deus, que está causando toda essa transformação em você. Nunca esqueça, nós realmente somos aquilo que nós somos dentro de casa, com aqueles que nós não precisamos mostrar nem provar nada. Nós somos aquilo que nós somos quando estamos sozinhos, onde ninguém está vendo e ainda assim a gente escolhe fazer o que é certo. Porque o errado não cabe mais na nossa vida. Não é porque alguém nos impôs, não faça isso, não faça aquilo, você vai para o céu, você vai para o inferno. Não. Nós somos livres para fazer a escolha que nós queremos. E nós iremos fazer a escolha de ir para o céu ou para o inferno, de caminhar com Cristo ou não. E aí, sabe quando você começa a perceber que as mudanças realmente estão acontecendo na sua vida? Quando você começa a se incomodar com... Quando você chega numa roda e estão conversando, falando mal de alguém, né? Aí começa aquelas fofoquinhas, aquilo começa a te incomodar, que você não consegue ficar ali. Ou até pensamentos que você vem na sua mente e você começa a se incomodar com aquilo, e aí você busca desviar o pensamento. Sabe por quê? Não porque a gente passa a ser perfeito, não. Mas a gente é algo que começa a ser natural na nossa vida, de enxergar o outro de outra forma, como Deus enxerga. Ele começa a colocar isso dentro de nós, a amar o outro. E aí existem coisas que não cabem mais. A gente não consegue mais se vestir daquela forma. E não é forçado, não, é tudo natural. É algo natural você não ficar falando palavrão, sabe? É algo natural você
a escolha de músicas. Tudo começa a ser, o Espírito Santo que está dentro da gente começa a nos mostrar, a se sentir incomodado se a gente está num ambiente que ele não consegue ficar. E aí, quanto mais você se achegar a Deus, mais a luz dele vai brilhar dentro de você, vai iluminar tudo que está escuro dentro, tudo que está errado dentro de você. Mas ao mesmo tempo que isso acontece, Deus não nos condena, Ele vem com todo o seu amor e nos encoraja a prosseguir. Com Cristo, nós podemos até cair, mas nós não somos daqueles que ficam prostrados. Ele nos dá a mão e nos reergue. Deus habita dentro de mim e de você, e Ele nos convida a sermos seu representante dele aqui na terra, sermos seus pés e suas mãos aqui nessa terra. E isso é uma responsabilidade que nós carregamos muito grande, porque quando nós caímos, muitos são aqueles que estão à nossa volta, olhando para nós, que caem também, que vão ser desacreditados. E sabe o que eu realmente vejo? Que quando nós erramos e nos arrependemos, nós mudamos de direção e passamos a fazer tudo diferente. E para você que nunca caminhou com Cristo, que não sabe de nada, nem como é que faz, eu te convido a estar meditando na palavra de Deus, junto comigo, com todos nós aqui no canal. A gente começou a ler a Bíblia juntos. E isso também é uma grande estratégia para você cada vez mais sentir sede, buscar mais de Deus. E é claro que essa mudança, essa transformação, não vai ser de um dia para a noite, de uma hora para outra. Mas cada vez mais que você se expõe à palavra de Deus, à presença dele, à busca, sabe? Deus é poderoso para mudar qualquer situação na nossa vida. Mas ele não vai fazer nada se nós não fizermos a nossa parte. Você recebe essa palavra? Que Deus abençoe grandemente a sua vida. Que você possa ficar germinando essa palavra, essa mensagem no seu coração. E o meu desejo é que o Espírito Santo toque o seu coração de uma forma única e especial hoje, com essa mensagem. E que ele vá te enchendo de tal forma que passe a jorrar rios de águas vivas através da sua vida. Que você esteja tão inundado pela presença dele a cada dia, que naturalmente as pessoas vão perceber à sua volta que algo está diferente. Que luz é essa que está brilhando nos teus olhos? Só Jesus pode fazer isso. E se você quiser, ele faz. Faz. E como faz? Não deixe de conferir todos os links que estão aqui na descrição do vídeo e vai a cada dia colocando tudo isso em prática. Essa intimidade depende de você. Deus, ele sempre está ali te esperando. E abençoe vidas, compartilhando, curtindo e agora ripando também aqui o canal. Deus te abençoe e até o próximo vídeo.